e também para nossas vidas. Além de tudo isso está acontecendo, muitas das vezes a gente passa por situações difíceis, até mesmo dentro do nosso lar. Muitas das vezes a falta de algo, muitas das vezes a dificuldade de uma porta de emprego, até mesmo a falta de um alimento ou algo do tipo. Porque tem momento em nossas vidas que a porta de emprego está aberta, mas até mesmo nós não sabemos até quando permanecerá. Então chega um determinado momento que, sem a gente esperar, aquela providência ela acaba se fechando, aquela porta acaba se fechando. E a maioria das vezes isso acontece quando a gente está mais precisando. E aí o que a gente vai fazer nesse momento de dificuldade? A gente corre, coloca um louvor para que a nossa fé não venha a perecer. A gente chega, liga o som, coloca um hino para nos incentivar, para nos manter perseverante, mesmo na dificuldade. Muitas das vezes o louvor faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada, o povo assim falava. Muitas das vezes a lágrima começa a correr na nossa face. Aí outro louvor vem na memória, muitas das vezes lavando um prato, ou limpando uma casa. E aí o louvor vem. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Aí a gente para com a vassoura na mão, lavando o prato. Aí a lágrima corre. E aí vem a pergunta: o que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Porque em meio à dificuldade, nós que somos cristãos, o segredo é esse: é continuar adorando. Por que eu estou falando isso aqui para os irmãos? Porque quem nunca passou uma situação como essa, pode ter certeza que um dia irá passar. Não é palavra de maldição, é porque todos nós que somos cristãos, a gente passa por um momento de dificuldade, por aprendizado. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. É sobre a providência de Deus em meio à dificuldade. A providência de Deus em meio à dificuldade é o tema dessa palavra dessa noite. E peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Deuteronômio. O capítulo é o 8. Vamos estar lendo a partir do 2. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do 2. Os irmãos que encontraram, em reverência, a palavra do Senhor, se coloque sobre os pés. Bem no comecinho ali,
Passando alguns livros vai chegar logo. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do 2. O título dessa palavra, peço que os irmãos gravem: a providência de Deus em meio à provação. Vai nos dizer assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, mais uma vez. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. O 3 vai dizer: e te humilhou, mais uma vez, e te humilhou, deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teu pai o conhecia, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão. Para que entenda que o homem não viverá só do pão. Para que entenda que o homem não viverá só do pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Os irmãos podem se assentar. A providência de Deus em meio à provação. A intenção do nosso Deus em nos provar é apenas para nos moldar, nos tornar mais resistente, transformar o nosso caráter, para que também venhamos depender do Senhor, além de depender, confiar nele e saber que a nossa providência só vem da boca de Deus. Por mais que o cenário a qual muitas das vezes vivemos ou se deparamos não seja o cenário a qual não queríamos estar ou não desejaríamos, mas realmente é nesse cenário a qual observamos, é nesse cenário a qual não queríamos estar, que acabamos vendo os maiores feitos de Deus em nossa vida. Então a atenção do Senhor em nos provar sempre será para benefício também nosso. E a gente vai entender no decorrer da palavra o que é realmente viver na dependência de Deus. A gente vai entender através da palavra o que é do nada surgir algo para nos alimentar, a qual não sabemos nem o nome, nem como formou. Mas ali é a providência de Deus. Porque o Senhor, Ele não está afim de pegar algo existente. O Senhor, Ele não está afim de nos colocar em uma situação a qual muitas das vezes vamos esquecer do Senhor e até mesmo acreditar que quem fez foi nossa própria mão. A intenção do Senhor é nos provar durante o deserto, é apenas saber a realmente depender dele, a realmente acreditar que do nada o Senhor faz tudo. Então vamos entender em Gênesis 26, versículo 17, acerca de Isaac no vale de Gerar. A palavra do Senhor vai nos dizer que naquele momento, naquele tempo, houve uma grande fome em meio àquela terra. Uma grande fome veio, a qual fez Isaac sair da sua terra, a peregrinar até por outras terras, para assim viver da dependência de Deus. Só que o interessante dessa palavra é que Isaac ele vai parar em um lugar por nome Gerar. Gerar ficava localizado nas extremidades de um grande deserto. Agora naquele grande deserto, além da terra estar passando por uma grande dificuldade de alimento, ali agora é um deserto, agora também vivia uma grande dificuldade acerca de água.
Porque a água naquele lugar, naquele deserto em Gerar, era como se fosse ouro para a vida daquele povo. Mas aquele povo era um povo tão dificilmente de acreditar na providência de Deus, porque eles olhavam para um lado, para o outro, e não conseguiam enxergar que naquelas terras podia gerar água. Só que Isaac ele necessitava de água para o seu gado e para a sua sobrevivência. Então a palavra do Senhor vai dizer que Isaac, ele chega em Gerar e ele cava ali o seu primeiro poço. Só que aqueles moradores daquele lugar acabam expulsando Isaac, dizendo que aquele poço naquele lugar era deles e não de Isaac. Então Isaac, ele tem que deixar o primeiro poço que ele cavou. Porque Isaac cavando o seu poço em meio ao deserto, naquele poço brota água viva. Então aqueles moradores daquela redondeza, com os olhos grandes naquilo que Deus tinha feito, faz com que Isaac afasta daquele lugar e abandone aquele poço ao qual ele tinha cavado e tinha gerado água. Só que o interessante é que Isaac, ele não se prostra, ele não se abate, ele não desiste. Ele vai para mais um determinado lugar e ali ele cava outro poço. E da mesma maneira como no primeiro lugar, aquele poço que ele está cavando agora, era no deserto, onde era muito difícil encontrar água. Mas Isaac ele nos traz uma lição muito importante acerca do impossível de Deus na nossa vida. Então Isaac ele cava mais uma vez o poço e naquele lugar brota água. Só que os moradores daquele lugar expulsam ele mais uma vez. E pela terceira vez ele vai bem distante agora, cerca do primeiro lugar que ele estava. E ali, com sua perseverança e com sua fé, ele cava o terceiro poço. Em um lugar que não tinha água. E ali brota água. E ali ele fica. O que eu entendo com essa palavra? É que não é um lugar onde Isaac cavou. Não é o lugar onde Isaac cavou, é Isaac. Aleluia! Glória a Deus! Não é o deserto que não tinha água, é Isaac. Não é um lugar que não pode prosperar, é o irmão. Não é aquela pessoa que criou até mesmo uma certa cobiça e tentou tomar, não é. É o irmão. Porque o Senhor, Ele não vai livrar de que alguém venha tomar o seu poço. Ele não vai livrar de que o inimigo, ele venha entulhar ou tomar aquilo que você conquistou. Sabe por quê? Porque independente aonde você cavar, ali vai dar água. O lugar pode ser o mais seco possível que for. Entenda, não é o lugar, é você. Não é o deserto, é você. Não é quem entulhou, é você. Vão entulhar e você vai perseverar. Entulhou, mas eu abro ali na frente, porque não é o lugar, sou eu. Eu vou caminhar um pouco mais, mas não é o lugar, sou eu. E assim a gente consegue entender os feitos de Deus na vida de Isaac. Porque não era o deserto, era Isaac. E a palavra do Senhor também vai nos dizer, em 1 Reis 17, sobre um profeta por nome Elias. Elias ele chega até Acabe e ele profetiza que não cairia água, não choveria durante um ano. E ali depois que ele profetiza sobre aquela terra, sobre a sua palavra que não cairia água, ele foge e ali ele se esconde à beira de um ribeiro por nome Querite, por ordem do Senhor. E o Senhor ele fala com Elias: fica aí, bebei água desse poço, porque durante o dia eu mandarei carne e pão, e durante a noite eu mandarei também carne e pão. E ali o profeta, segundo a dependência de Deus, ele fica à beira de um ribeiro. E a providência de Deus era corvos trazer carne para o profeta. A providência de Deus era corvos trazer pão para o profeta. Porque a cidade não chovia, não tinha água, mas aonde
o escolhido de Deus estava, ali tinha água. Aonde Deus manda o seu escolhido ficar, a redondeza até passava necessidade de água. Mas aquele queridinho de Deus, ele tinha água para beber. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer também que o ribeiro acaba secando. E aí é que está. O interessante dessa palavra é que Elias, ele não se apega ao ribeiro. Elias, ele se apega à palavra de Deus que mandou ele ir, que lá teria água. Porque muitas das vezes tem pessoas que acabam acostumando com aquele ribeiro. Chega até aquele ribeiro e fica ali está bom. Só que Elias, ele tem na sua mente que não é o ribeiro, é Deus que manda a providência. Então quando aquele ribeiro ele se seca, Elias se levanta e sai. Só que muitas das vezes o que acontece na vida de geral, de muitas pessoas, é que quando o ribeiro se seca, começa a questionar: por que o ribeiro secou? Por que acabou? E agora o que eu vou viver? E agora o que será de mim? Sendo que aquela mesma pessoa, povos trazia alimento e tinha água. Mas aquela pessoa está tão cega, está tão desesperada porque o ribeiro secou, que esquece. Só que Elias, ele prossegue, e a ordem do Senhor é: vai até Serepta, que lá tem uma viúva.